Graça e paz, queridos amigos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado, a palavra de Deus aos nossos corações no dia de hoje é 2 Timóteo. A gente está indo uma parte da Bíblia, indo em outra. E hoje, para nossa meditação, nós vamos ler 2 Timóteo, capítulo 4. Sem perder tempo, vamos embora. Versículo 1. Conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Pregue a palavra, cara. Insta a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreenda, exorta com toda longanimidade e ensino. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, juntarão para si mesmos ou para si mestres segundo seus próprios desejos, suas próprias vontades, seus próprios projetos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, que é ministro do Evangelho, é um discípulo do reino, é um discípulo de Cristo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, melhor dizendo. Amado, você quer Paulo numa cadeia, preso, mais ou menos nesse espaço, nesse quarto a qual estou dando esse sino aqui. Paulo, movido pelo Espírito Santo de Deus, escreve essa carta a Timóteo, que era seu discípulo e era um evangelista, porque Timóteo, de fato, ele evangelizava, ele falava das coisas de Deus. Bom, antes de nós entrarmos na época de Paulo, eu quero vir para a nossa época. Amado, um recado do Senhor para todos nós. Você que é crente, genuíno, que tem o temor de Deus, que serve a Jesus Cristo, que abomina a injustiça, que abomina o pecado, que abomina as trevas, mas ama o pecador, eu tenho um recado de Deus para você. Use as suas ferramentas digitais para propagar, para pregar este evangelho de salvação. Use o seu Facebook, seu Instagram, sua conta no YouTube. Usa seu TikTok, usa o seu Kawaii. Dá para ser íntegro no meio de toda essa bagunça aí. Dá para você ser luz em meio a tantas trevas. Usa estes meios de comunicação para propagar as boas novas do Evangelho. E é isso que Paulo está falando com Timóteo, é isso que Paulo está fazendo. O que Paulo está fazendo? Paulo está numa prisão. Eu poderia ter falado, acabou meu ministério agora, Deus, eu não vou continuar. Paulo começa a escrever cartas para as igrejas, exortando, admoestando, direcionando, lembrando os irmãos que vão surgir falsos mestres, falsos apóstolos, que iam surgir falsos profetas. Amados, Paulo continuou trabalhando, e eu tenho certeza plena pelo Espírito de Deus que Paulo não sabia a proporção das suas epístolas no decorrer da história. Paulo está conjurando Timóteo, que é servo de Deus. Então eu conjuro você, que tem Facebook, que tem Instagram, que tem TikTok, que tem Kawaii. Eu conjuro você que está na cadeia, que está nesse sistema aí, digitalizado. Entenda a metáfora, que está nesse sistema aí, seja qual for a plataforma, seja qual for o aplicativo de relacionamento a qual você tem, se é WhatsApp, usa ele para propagar o evangelho do reino de Deus. Porque são ferramentas. Imagina Paulo tendo as ferramentas que nós temos hoje naquela época. Eu lembro o irmão Silmar indo celebrar o culto lá nos Gomes, nós fazendo 3 viagens, porque é uma moto, e tem que levar caixa, tem que levar guitarra, aí leva os equipamentos, volta, bem pega, um já vai andando, tá, às vezes na frente, para adiantar. Mas aí eu e o irmão Silmar comentando,
Imagina se Paulo tivesse uma moto dessa, irmão Silmar, e tivesse uma caixa, uma guitarra dessa, microfone. Então nós não estamos fazendo nada, porque nós fazemos é para Deus. Paulo está conjurando: Timóteo, acorda. Eu conjuro primeiramente em nome de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda. Primeiro está conjurando em nome do Pai, depois em nome do Filho de Jesus Cristo, e ele reflete, e ele ainda faz a menção do seu reino. E ele diz: eu te conjuro para quê? Para você pregar a palavra. Fala da palavra. Que palavra? A palavra do reino, a palavra da cruz, da renúncia, do caminho estreito, que o homem precisa morrer, que o homem precisa negar a si mesmo, que o homem precisa negar o pecado. Esta palavra, este evangelho, quando este evangelho for pregado, então vai vir o fim. Pregues a palavra a tempo e fora do tempo. Admoeste, cara. Admoesta. Se é uma situação de repreensão, repreenda. Seja homem, seja corajoso. Se é um momento de exortação, exorte. Deus que nos guarda com toda longanimidade e ensino. Ou seja, tem que ter fundamento bíblico para repreender, para admoestar e para exortar. Por que eu estou falando isso? É tempo de soprar a palavra como ela é, porque o tempo já chegou, a qual não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, eles vão ajuntar para si mestres segundo os seus próprios desejos. Amado, o que você mais vê? A pessoa entra aí nos seus aplicativos de relacionamento, seja qual que for, no Instagram, por exemplo, né? Ele entra no Instagram, se a live for uma live de cruz, e se o coração dele não rejeita aquela palavra, ele procurará uma live da vitória, uma live que vai trazer para ele deleitos para os seus próprios corações, uma live que vai trazer palavras agradáveis aos seus ouvidos. Então, eles não suportarão a sã doutrina. O que você mais vê? Ontem teve uma live do irmão Mateus. Ontem teve uma live do Santo Evangelho. Irmão Mateus Cardoso, pregador do Evangelho da nossa cidade de Catugi. A live não tinha tanta gente. Agora entra na live da revelação, na live da vitória, vai estar bombando, gente, de comentários e tudo. Então isso é o homem manifestando em si o desejo do seu coração. Eles correm da sã doutrina, eles correm da cruz, eles querem mestres que vão dizer coisas agradáveis aos seus ouvidos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Eles vão preferir acreditar em pena de anjo. Eles vão preferir acreditar na areia de Israel, no batismo no Rio Jordão, como se isso mudasse alguma coisa. Se o coração não mudar, você pode mergulhar no Rio Jordão 1 milhão de vezes, para calar a boca do falso remanescente. Se Jesus estivesse em carne agora, como há 2024 anos atrás, e se ele te batizasse, ou melhor dizendo, se João Batista te batizasse no Rio Jordão, e você não cresce no nome de Jesus Cristo de todo o seu coração, em vão era esse batismo. É o seu coração que precisa ser transformado, mas o batismo é o selo. É uma ordenança que confirma aquilo que já aconteceu aqui dentro. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas voltarão para as fábulas. Eles vão começar a crer, eles estão crendo em tudo, menos na palavra. Eles estão crendo em tudo, menos na palavra de Deus. Qualquer movimento protestante que se levanta, eles estão crendo. Agora, se tem um homem pregando a cruz, o caminho estreito, o negar-se a si mesmo, eles passam longe. E para finalizar, olha o que ele fala. Tu, porém, ser sóbrio, fica ligado. O que eu falei ontem? Vigia, fica sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpra aquilo que Deus te chamou para cumprir, para que na hora que você for recolhido, você venha a ser recebido em glória e receba
a coroa de salvação. Você que é remanescente aí, ó, fortaleça no Senhor. O Senhor é contigo e Deus te fortalecerá e te colocará em situações as quais o nome de Deus será glorificado.